E a aula de hoje é sobre o que eu chamei de marcos doutrinais para o apostolado em tempos de crise. Então, a primeira coisa é explicar a razão de ser dessa aula. Nós estamos vivendo uma situação na igreja e até no mundo onde há grande confusão intelectual entre as pessoas, né? E infelizmente isso também é verdade dentro da igreja, entre os católicos. Nós temos diversas posições teológicas a respeito da situação atual da igreja, posições que se contradizem, que entram em conflito e que muitas vezes nos deixam perplexos, mas que, de certa forma, exigem de nós uma tomada de posição. E se nós queremos fazer um apostolado em grupo, como é o caso do nosso instituto e de outros centros que estão surgindo no Brasil, existem duas variáveis, digamos, conflitantes que nós precisamos conciliar. Primeiro, a gente tem que evitar um espírito de sectarismo, no sentido de que fechar uma posição dentro do grupo e só aquela posição do grupo é a única válida, é a única que interessa, certo? A gente tem que, diante da situação atual da igreja, a gente se vê obrigado a exercitar certa tolerância, como eu vou explicar aqui ao longo da exposição, tá? Só que essa tolerância não nos pode levar a correr o risco de perder a fé, certo? A gente não vai aceitar o bofe, por exemplo. Acho que já está claro para vocês que a gente não pode aceitar o bofe. Mas dá para aceitar o padre Zezinho? Padre Fábio. O padre Jones. Vocês percebem que quanto mais eu falo nomes, mais vai ficando difícil a percepção de até onde pode ir uma rejeição total e alguma tolerância. Então, a gente precisa ter marcos doutrinais que nos permitam saber até onde podemos tolerar e que posições nós podemos rejeitar sendo uma consciência, tá? Então a gente não pode nem ficar no sectarismo, fechar uma posição e só o nosso grupo está certo, nem aceitar tudo, certo? Só que essa posição de rejeitar certas coisas, e tolerar outras, não pode ser algo decorrente de nossas impressões subjetivas ou de certas paixões, no feeling, como eu costumo dizer. Elas têm que estar fundamentadas em marcos doutrinais objetivos que nos permitam tomar uma posição de maneira razoável diante dessa crise que a igreja vive. Então está claro aqui, o objetivo da aula é explicar para vocês quais são os marcos que nós adotamos aqui no Instituto e que eu acho que é uma contribuição válida para os outros centros também. Certo? Tem dado certo aqui, então eu acho que pode ser uma contribuição válida para os outros centros seguir esses marcos. E os marcos eu dividi nesses tópicos aqui. Primeiro, reconhecer a crise, rejeitar aquilo que não interessa, tolerância para com certas posições divergentes e autocrítica em relação às nossas próprias posições. E, por fim, depois de tomada a posição, o que é que a gente faz? Né? Como agir? Então, vamos começar do começo, como se diz. E é o primeiro ponto que a gente tem que reconhecer o fato da crise. Certo? Por quê? Porque existem discursos de negação da crise. Né? Que depois do Vaticano II houve a primavera da igreja, ou então de que a igreja está permanentemente em crise, quem fala em crise é porque quer se aproveitar. Na verdade, esse discurso de que a igreja está permanentemente em crise, ele geralmente é um discurso de pessoas que contribuem para a crise, contribuem para o agravamento da crise. Então é conveniente dizer que a igreja está permanentemente em crise, se você está sendo causa dela e não solução, certo?
Então a gente tem que afastar esses discursos e enxergar a realidade, né? Nossos próprios olhos. Né? Nós temos diversos abusos litúrgicos. Nós temos uma descrença generalizada dos dogmas. Quem hoje em dia tem, por exemplo, um dogma de que fora da igreja não há salvação? Nas paróquias, por aí. Né? Quantos não creem, por exemplo, que a Eucaristia é apenas um símbolo, não é verdadeiramente o corpo do sangue de Cristo? Agora, no Sínodo da Amazônia, o bispo Dom Erwin Kreutler, tem um nome alemão. Ele disse sem nenhum pudor, numa rádio em rede nacional, que ele defendia a ordenação de mulheres. O que é uma doutrina que não tem lugar na Igreja Católica, não é algo nem sequer discutível. Como o celibato, que é normativo, que também não é bom querer acabar com o celibato, mas pelo menos algo que não é essencial para a ordenação. Mas o sexo masculino é essencial. Né? Mas, no entanto, esse bispo diz isso, é um bispo, diz isso sem pudor nenhum. Mas para que todos esses elementos, abusos litúrgicos, a descrença generalizada, ou o grito dos excluídos, vamos lá, os bispos vão lá de mãos dadas com gente que defende aborto, ideologia de gênero, em nome de uma suposta preocupação com os pobres, né? Tudo isso poderiam dizer que é só uma generalização apressada da nossa parte e que são impressões da nossa realidade e a gente está tomando fatos isolados e querendo dar uma definição global para eles, né? Então, para que a gente patenteie o fato da crise de uma maneira insofismável, a gente pode recorrer àquele discurso de Bento XVI, a Cúria Romana, lá em 2005, quando ele diz que o Vaticano II tem tido, a expressão que ele usa, a expressão fenomenológica, tem tido uma recepção difícil em vários lugares do mundo. E que essa recepção é fruto do que ele chama de hermenêutica da ruptura. De que o Concílio Vaticano II seria uma espécie de refundação da Igreja e que tudo que veio antes dele deveria ser abandonado. De que as tradições já não serviam, já não serviriam mais para fazer apostolado moderno e que o Concílio via para meio que demolir tudo mesmo, certo? E não é esse espírito que a gente vê por aí. Então nós temos como ponto pacífico de que existe uma crise de grandes proporções e de que essa crise passa pela questão do Vaticano II. De que pelo menos uma determinada interpretação do Vaticano II é a causa dessa crise. Então esse é o ponto de partida. A partir daqui a gente reconhece o fato da crise. Mas a gente pode aprofundar mais essa compreensão. Então, para que nós aprofundemos essa compreensão, eu trouxe 2 livros aqui, que é o livro do Padre Caldeirão, chamado A Candeia Debaixo do Alqueire. O Padre Caldeirão é da Fraternidade de São Pio X, portanto, ele é um tradicionalista, certo? Eu vou explicar essas posições daqui a pouquinho. E ele tem, e essa tese dele aqui é uma espécie de solução que ele dá para a crise. Por que nós estamos em crise e como eventualmente sair dela, certo? E esse outro livro aqui é o livro do Monsenhor Brunero Gherardini, que foi professor da Pontifícia Universidade Lateranense. Ele não é um tradicionalista, ele pode ser tido como um conservador, também vou explicar o que significa exatamente essas posições. Então, de antemão, são teólogos que divergem sobre a crise, mas enquanto ele tenta dar uma solução, esse outro aqui ele chega a diversos pontos de interrogação sobre a crise
E ele suplica ao Papa, no final, existe uma súplica ao Papa, para que o Papa dê a solução. No caso, o Papa Bento XVI à época. Né? O Monsenhor Gerardini já faleceu. Então, esses dois livros vão nos ajudar a entender e a tomar nossas próprias posições dentro da crise. Tá? Então, para começar a entender o que está na raiz da crise, eu vou ler um trecho aqui, logo da introdução do livro do Padre Caldeirão. Porque ele fala que um dilema se abateu sobre os católicos. Então eu vou ler aqui um trecho. Desde o Concílio Vaticano II, as autoridades máximas da Igreja encerraram o católico de tradição num dilema tal que o paralisaram na perplexidade. A fiel transmissão do depósito da fé depende necessariamente de dois elementos: os dogmas e o magistério. Os dogmas são as sentenças que a Igreja cunhou ao longo dos séculos para expressar da maneira mais própria as verdades reveladas. E o magistério é o carisma que deixou Jesus Cristo ao Papa e aos bispos para que estabelecessem os dogmas em seu nome e com sua autoridade. Quer não se reconheçam os dogmas, mudando as sentenças, quer não se reconheça o magistério, tirando-lhe a autoridade, de uma maneira ou de outra, se perde a segurança de ter conservado fielmente a tradição. Mas hoje o que acontece foi o próprio Papa e os bispos que mudaram, a partir do concílio, as sentenças que expressam a revelação. Se o católico busca segurança na autoridade do magistério conciliar, é levado a não reconhecer a validade dos dogmas. Se busca nos dogmas tradicionais, se a busca essa segurança nos dogmas, é levado a não reconhecer a autoridade do magistério. Os dois chifres do dilema o empurram para o abismo, e diante da angústia de sua perplexidade, parece não restar outra saída além de paralisar seu espírito e não pensar. Certo? Então, existem esses dois elementos, os dogmas e o magistério. Hoje, quer seja porque as autoridades em si mudaram os dogmas, mas suspendendo o juízo da posição tradicionalista, quer seja por essa hermenêutica de ruptura, que dá aos dogmas uma conotação diferente da tradicional, ou você vai duvidar dos dogmas, ou se você não duvida dos dogmas, você acaba duvidando da autoridade. Então você se vê encerrado no dilema. E esse é o dilema que está no fundo da crise atual. Então esse é um dilema muito sério, que ou você querer nos dogmas ou crer no magistério, quando na verdade você deveria aceitar os dois, mas o católico se vê obrigado, como que é obrigado, a escolher entre um e outro. Então, é um dilema muito sério e que não dá para a gente tomar uma posição e simplesmente achar que todo mundo está errado porque foi ferido pelo outro chifre do dilema. Tá? Então, o que aconteceu a partir daí? E aí eu vou explicar quais são as posições. A partir do Vaticano II, ocorreu uma grande divisão entre os católicos. E essa divisão, de uma maneira mais simplista, a gente poderia dividir só entre quem acha o Vaticano, isso aqui é CV2, Concílio Vaticano II, tá? Quem acha o Concílio Vaticano II bom ou o Concílio Vaticano ruim. Mas, na verdade, existem pelo menos 4 posições a partir do Concílio Vaticano II. Então, eu coloquei esse diagrama aqui em 2 dimensões, certo? Então, quem considera o Vaticano II bom e com quem considera ruim. E na outra dimensão aqui, na vertical, quem considera que os concílios em geral não podem errar, ou quem tem a infalibilidade em muito alta conta, e ao contrário, quem considera que os concílios eventualmente podem errar e que tem essa infalibilidade em mais baixa conta, certo? O que é que acontece?
aqueles que consideram que o magistério em geral pode errar, mas consideram o Vaticano II bom, são os modernistas. É o Boff, por exemplo. Trento errou, o Vaticano I errou, mas o Vaticano II é bom, ele é a primavera da igreja, é com ele que a gente demora a tradição e funda uma nova igreja condizente com o mundo moderno. Está claro? Aqui, quem diz assim, o magistério não pode errar, mas o Vaticano II é bom. São esses chamados conservadores, ou seja, eles querem conciliar o Vaticano II com a tradição que o precedeu. Está claro aqui? Bento XVI seria conservador. Nesse sentido, sim. A hermenêutica da continuidade. Exato. Ele quer essa hermenêutica da continuidade. Mas até onde você não nega, como é o caso do Monsenhor Gherardini, ele não nega, ele interroga, ainda não, ele não é um tradicionalista, ele ainda está aqui. Certo? E aqui do outro lado, você diz o seguinte, ó, o Vaticano II, ele não empregou a infalibilidade. Então ele não só tem a possibilidade de errar, como ele efetivamente errou. E esses erros trouxeram males para a igreja. O Vaticano II foi ruim. Então essa é a posição dos tradicionalistas. Certo? Uma fraternidade de São Pio X, a Associação Monfort, são exemplos de tradicionalistas. Certo? E aqui, essa outra posição aqui é de quem diz que o magistério não pode errar, mas o Vaticano II é ruim, ele errou. Por quê? Porque quem fez o Vaticano II não era verdadeiro Papa, era usurpador, herege, não tinha autoridade nenhuma. Então, esses aqui são os sede vacantistas. Então, aqui a gente chega no tópico 2, que é rejeitar o que não interessa. Essa posição aqui não nos interessa. Me parece ser óbvio, né? Quer dizer, ela é destrutiva da fé, porque ela conduz efetivamente a heresias. Ela quer enterrar a tradição. Então, essa é uma posição que, obviamente, simplesmente não nos interessa e a gente pode rejeitar em toto, completamente, sem medo de parecer sectário, certo? Então, se alguém quer contrapor o Vaticano II à tradição da igreja, a gente rejeita essa posição. Essa posição não serve para o nosso apostolado. Está claro? Essa outra posição aqui, essa aqui conduz a heresia, certo? Essa outra posição aqui, muitas vezes não é de pessoas que querem demolir a igreja. Mas ela é uma posição temerária. Por quê? Vamos pedir auxílio aqui ao padre Caldeirão. Porque a demonstração desse tipo de coisa não pode subir do efeito à causa. Né? Então aqui, se vocês forem ler esse livro, tenham cuidado. Porque como ele é uma disputa, ele usa o método de São Tomás de Aquino da disputa, então muitas vezes ele está falando aquilo que ele vai refutar na página frente. Então aqui na página 26, ele fala como se ele fosse um sede vacantista, certo? Então aqui é o sede vacantista falando que os supostos papas conciliares não possuem autoridade própria do Romano Pontífice, comprova-se também por dedução quia, quer dizer, indo do efeito para a causa. Então essa quia é uma expressão da escolástica que quer dizer que eu demonstro do efeito até a causa, como é o caso das 5 vias para a existência de Deus. Se os papas conciliares tivessem autoridade que lhes é própria enquanto tais, o magistério do concílio seria infalível, certo? A infalibilidade em alta conta. E também seria a promulgação de leis universais. Pois bem, a declaração conciliar de Dignitatis Humanae propõe uma doutrina contrária ao ensinamento infalível do magistério anterior. A nova lei litúrgica entra em ruptura com a intangível tradição apostólica, ao criar de novo a liturgia. O novo código canônico atenta contra a lei divina com respeito aos fins do matrimônio e quanto à hospitalidade eucarística. Portanto, os papas conciliares carecem de autoridade.
negado o efeito, nega-se a causa. Então essa é a demonstração queer. Negou o efeito, nega a causa. Por que não pode ser assim? Estou simplificando bem aqui, né? Estou pegando só um trechinho. Haveria que se ler tudo. Não é lícito, agora aqui é a resposta ao sedvacantismo, tá? Não é lícito de maneira alguma o argumento para trás, queer. As declarações conciliares deveriam ser infalíveis e são notoriamente falsas, portanto o Papa carece de autoridade. Tal discernimento é válido para o magistério interior do Espírito Santo, que também é infalível. Se aquilo que parece iluminação da graça for contra a fé ou os bons costumes, certamente não é assistido por Deus. Mas o magistério da igreja não é interior e invisível, e sim exterior e manifesto. Se aos olhos de todos fala a autoridade suprema da igreja, e o modo manifesto como se expressa implica infalibilidade, o que diz é verdadeiro, ou falham as promessas de Jesus Cristo. Julgar a retidão doutrinal de uma sentença é muitas vezes difícil, mesmo para um bom teólogo, e por isso para as verdades fundamentais. Nosso Senhor deixou somente o trabalho de discernir qual é a autoridade, e quando nos obriga a crer no que ela ensina, prometendo assistir à igreja para que nisto não tivesse nunca possibilidade de engano. Está claro? Essa demonstração queer, que parte do efeito ao caso, ela vale para as moções interiores, ou seja, se aquilo que o Espírito Santo está supostamente me inspirando a crer não condiz com a doutrina, então eu posso dizer que, na verdade, não é o Espírito Santo. Mas o magistério da igreja não é interior, ele é exterior. E ele não pode ser julgado dessa maneira. Se aos olhos de toda a igreja fala a autoridade, então, a princípio, em tese, ou ela está falando a verdade, ou falha as promessas de Cristo. É claro que Padre Calderon vai dizer que o magistério conciliar, no final das contas, não tem autoridade. Mas ele vai explicar como é que ele demonstra isso. E não é esse tipo de demonstração. E por que essa demonstração não pode ser queer? Enfim, porque senão eu vou conseguir arranjar qualquer pretexto para dizer que o outro Papa mais atrás também não foi Papa. Que é o que alguns sedvacantistas dizem, né? Tem gente que diz que Leão XIII foi outro Papa. E tem gente que radicaliza e diz que São Pio V não foi Papa também, que São Pio X era herege, né? O sedvacantista agostiniano. Então, o sedvacantismo ele vira uma espécie de poço sem fundo teológico e ele induz você a pelo menos uma espécie de cisma prático ou material. Não é um cisma formal porque ele não nega a autoridade do Papa, do papado, mas ele nega a autoridade daquele que é efetivamente o Papa. Então, essas duas posições, elas não nos interessam pelas razões que eu acabei de dar até aqui, tá? O modernismo porque destrói a fé e o sedvacantismo porque essa demonstração não pode ser queer. Tudo bem até aqui? Só que isso significa que o nosso apostolado vai se mover dentro dessas posições aqui, tá? E na parte 3 eu vou explicar o porquê de não rejeitar, o que é que deve ser criticado e o que é que deve ser tolerado nessas posições aqui. Na parte 3. Mas antes, queria fazer o seguinte exercício com vocês, para a gente entender como está a situação das coisas hoje. Esse esquema aqui, eu dispus na horizontal para vocês perceberem que hoje existe uma espécie de espectro político no pensamento católico. Porque essas 4 posições aqui, no fim das contas, elas são abstrações, elas são modelos. Na realidade mesmo, é como se cada um tivesse uma posição diferente, mais próxima desse eixo, mais próxima desse, como um gráfico mesmo. O ponto de cada um pode estar mais próximo de um dos eixos, etc. Tá? Não é uma coisa estanque. Tá claro? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Tá? Então aqui é modernista conservador, tradicionalista e sedvacantista. Tá?
como se fosse aqui a extrema esquerda e aqui é uma espécie de extrema direita. Tudo bem? E aqui é o centrão. Então, quem está aqui na extrema esquerda? Vou citar nomes. Treta é vida. Boff. Boff está aqui, certo? Ele aparece na propaganda da Dilma, mas uma propaganda onde quem diz assim, quem diz sim a Dilma diz sim ao aborto. Ele está lá também dizendo sim a Dilma, tá? Então o Boff está aqui. Frei Beto está aqui, né? A teologia da libertação mais radical. Mas você vê um pouquinho mais para cá. Você tem, por exemplo, o Padre Zezinho. Ele só fica fazendo aquelas musiquinhas de crítica social, aquelas musiquinhas, inclusive, bem heterodoxas, ele é bem ecumênico, mas ele não é tão radical quanto o Boff. Ele não quer acabar daí, ele não quer esculhambar tanto assim, certo? Mas ele está aqui também. Aí a gente vai um pouquinho mais para cá. Aí tem, por exemplo, o Padre Fábio Melo. Que tem posições também de ecumenismo radical, mas que não é teologia da libertação. Mas ele, por exemplo, fala bem do socialismo, diz que o socialismo tem uma proposta interessante. Defendeu Gabriel Chalita, né? Que por sua vez defendeu Dilma, dizendo que ela estava sendo vítima de boatos, né? De que ela era abortista, quando ela é mesmo, de verdade. Então o Padre Fábio está aqui, mas ele já tem um pontinho aqui. Ele está saindo da TL, ele vive na Canção Nova, está já aqui caindo na RCC, certo? Aí você vai um pouco mais para cá, aí você tem o Padre Jonas. Por que eu botei o Padre Jonas aqui? Porque ele é RCC puro, né? A RCC diz que a renovação foi uma espécie de renovação. O que é renovação? Renovação do Espírito Santo. E foi promovida pelo Vaticano II. É algo que se contrapõe à tradição da igreja. Não vem dizer que oração em línguas é algo que está fundado numa espiritualidade tradicional. Então eles não estão aqui na extrema, eles vão conservar certas coisas de moral sexual e outras coisas aqui. Mas, como até eu disse naquela moralidade teológica, ele vai defender a doutrina da experiência, né? De que é só a experiência que é o fundamento da fé, que é a doutrina condenada. Então ele é modernista. Tá? Mas aqui, já aqui com dois pezinhos quase aqui, você tem, por exemplo, ele está tipo, com os pés aqui e as mãos para cá, né? Você tem o professor Aquino, que ele está lá enfiado na Canção Nova, mas ele não faz aquelas papagaiadas de oração em língua nem nada, né? Mas ele está lá, e ele defende aquilo com coincidência, ele não faz nada daquilo. Ele tem uns livros até interessantes sobre a doutrina da igreja. Ele está mais para um conservador, que quer conciliar o concílio com a tradição, mas ele não larga o osso aqui da Canção Nova. Então, ele é o conservador que está aqui quase, está aqui no limite já, certo? Mas ele já está para o lado de lá. Para vocês verem que as coisas não são separadinhas, que é como se cada católico tivesse uma posição única dentro da igreja, e o que é terrível, que não deveria ser assim. Isso é mais uma evidência de que estamos em crise. Tudo bem? Acho que dá para perceber se está mais para lá, mais para cá, geralmente o que ele critica, né? Uhum. Porque você vê que quando a pessoa está tendendo mais para o modernismo, ele tende a criticar muito os tradicionalistas. Sim. E quando ele está mais tendendo para o tradicionalismo, ele critica mais os modernistas. Exatamente. Mas ele pode criticar mais para cá sem estar aqui. Porque eu lembro daquele debate com o Padre Paulo, né? Que ele fica tentando forçar o Padre Paulo a criticar a modernidade, e o Padre Paulo vai defender um pouquinho. Vou falar dessa discussão. Nem é discussão, mas dessa entrevista, né? Que ele fez com o Padre Paulo no cara. É muito interessante. Aí, um pouquinho mais para cá, você tem, por exemplo, nosso querido Dom Henrique. Que ele não é da RCC, né?
Então ele já não tem um compromisso com a Canção Nova. Dizem até que ele não gosta de certas coisas que acontecem na Canção Nova, mas ele não fala mal da Canção Nova, ele vai falar mal da Mofor, certo? Em público. Ele vai dizer que os tradicionalistas são paranoicos e ele vai defender o Concílio Vaticano II com unhas e dentes, tá? Mas é uma defesa, a princípio, em nome da tradição, certo? Ou pelo menos em nome de que o concílio não é uma coisa que veio para demolir a tradição da igreja, tá claro? Mas ele é um entusiasta do concílio, por isso que ele está mais para metade de cá do que para metade de cá. Aí, por exemplo, você chega um pouco mais para cá, você vai ter o Padre Paulo, que também vai lá na Canção Nova, mas não é também carismático, mas também não é um tradicionalista, ele não está do lado de cá. Só que ele respeita mais os tradicionalistas, ele considera mais os tradicionalistas católicos do que Dom Henrique, por exemplo. E ele começa a fazer certos questionamentos acerca do concílio, mas sem uma crítica tão contundente ao concílio. Aí você vai um pouquinho mais para cá, você tem, por exemplo, o Dom Schneider. Vocês conhecem o Dom Atanásio Schneider? Que ele não é um tradicionalista, mas ele tem críticas já bem mais embasadas. Não sei se ele participou dos dúvidas do Papa Francisco. Não, foi só os O pessoal ele não é cardeal, né? Mas talvez se ele fosse cardeal ele teria participado. Nunca vai ser. Quem sabe, né? Mas ele tem posições, ele não é um entusiasta, ele está longe de ser um entusiasta do concílio. Ele está mais para aqui por uma questão de ambiência, da questão do dilema que eu falei. Sabe aquele dilema, ou os dogmas ou a autoridade? Então isso é um pouco difícil de você contrapensar. Aí já aqui, quase, vai para lá, para casa do IBP. Porque o IBP não defende o concílio, mas também não faz uma impugnação pública do concílio. Por outro lado, o IBP se reserva o direito de ter a liturgia tradicional em caráter exclusivo. E na prática, faz um apostolado de cunho, digamos, entre aspas, tradicionalista. Certo? Então ele está aqui já quase. Está quase no centrão aqui. Aí do lado de cá, mais ligado ao IBP, você tem a Mofor. E a Mofor, ela já é tradicionalista. Ela já pretende fazer uma impugnação do concílio. Mais para cá, vocês estão entendendo essa linha? Para vocês verem quanto tudo isso é preocupante, certo? Você tem a fraternidade. Eles sagraram bispos, eles quiseram conservar uma hierarquia própria e existe uma ala que tende mais a querer fazer algum acordo, é mais aberta a dialogar com as autoridades romanas, e tem uma ala que não é muito afeita a isso. Isso chegou num ponto tão grave que houve uma ruptura e criou-se a chamada resistência. Que foi Dom Williams, né, que saiu da fraternidade e criou essa resistência. Então ele está mais para cá. E aí, para além da resistência, já tem o Sérgio Vacantista, que é. Aí tem o Sérgio Vacantista que defende a chamada tese de Cassicíaco, que a vacância da sé é apenas material, mas não formal. Você vai ter o Sérgio Vacantista belarminiano, que diz que a vacância é formal também, pretendendo se basear em São Roberto Belarmino. E aqui na ponta você vai ter as loucuras, né? Vai ter os conclavistas, que é gente que elege o Papa. Tem Papa, acho que Pedro II aí.
É o novo São Pedro. E os agostinianos, que diz São Tomás de Aquino herege, que diz que não tem papa lá desde 1200 e alguma coisa, etc. Tá? Então está feito aqui o quadro, que é um quadro triste, né? A gente tira uma onda ou outra aqui, mas não é uma coisa para a gente ficar contente, isso daqui. Mas já para preparar a gente para o terceiro, para a gente fazer a nossa pauta, vocês vão ver que vai ser breve a exposição hoje. Para a gente preparar, para a gente ir para o ponto 3, e antes de fazer a nossa pausa, o que é que eu disse aqui? Isso que está em vermelho aqui, né? Isso daqui é o que não interessa, né? Rejeitar o que não interessa. Mas, se vocês estiveram na minha aula sobre o modernismo, não sei se vocês lembram que Dom Henrique Soares da Costa tinha uma visão da igreja mais ou menos que nem essa daqui. O que é que Dom Henrique Soares da Costa dizia? Ele dizia o seguinte: que existe também uma espécie de esquerda e direita dentro da igreja, e que haveria aqui os progressistas e os conservadores. Certo? E que essas posições aqui eram posições legítimas. Eram posições aceitáveis dentro da igreja. Haveria um são progressismo teológico e um são conservadorismo teológico, dentro do qual os católicos poderiam se mover. Quando havia um exagero aqui, você tinha o reacionário. Vou chamar de reacionário. Que é o tradicionalista, certo? E para cá, você tinha o modernista. Então ele colocava aqui, por exemplo, o Loisy, que foi condenado na Pachene por certas teses, mas ele salvava o Blondel, que também foi condenado na Pachene. A Pachene é assim que condena o modernismo. Ou seja, para ele a Pachene tinha exagerado, porque o Blondel é uma espécie de são progressista. A questão é, a própria ideia de que existem conservadores e progressistas na igreja, de que isso é aceitável, já é uma ideia condenada lá na Pachene. Não sei se vocês lembram da explicação que eu dei na aula do modernismo. Se quem eventualmente não viu ou não lembra, já está até no YouTube essa aula. Isso daqui já é algo, essa ideia de que isso aqui é aceitável, já é algo condenado na Pachene. Então, mas não é isso que eu estou fazendo aqui? Vocês poderiam se perguntar. Então existe uma diferença. Para ele, não é só a diferença de que o tradicionalista está aqui no inaceitável, enquanto para mim está aceitável. Existe uma diferença de atitude em relação a isso. Para Dom Henrique, isso daqui é o aceitável. E isso daqui em vermelho é o inaceitável. Tudo bem? Porque aquilo que é bom, você aceita. Certo? O que eu proponho aqui é diferente. Isso daqui não é o aceitável. Isso aqui é o tolerável. Porque só se tolera, no sentido correto da palavra, você só tolera o que é mal. Esse espectro aqui, todas essas divisões aqui são más. Deveria haver unidade de pensamento entre os católicos. Só que diante desse dilema, dogmas versus magistério versus autoridade, a gente tem que exercitar certa tolerância. Então, isso aqui ele considera bom, esse espectro.
com certos exageros, com certos abusos. Então isso aqui seria o aceitável, isso aqui seria o inaceitável. Eu defendo que não, que o espectro existe, mas existe por causa da crise. E que essa parte aqui, nessa parte aqui estaria o tolerável e nessas outras partes aqui estaria o intolerável. Então, recapitulando, precisamos reconhecer que a igreja está em crise, que existe uma crise doutrinal gravíssima que nos aflige. Diante dessa crise, temos essas 4 posições aqui, em função do Vaticano II, e essas 2 posições aqui não nos interessam, e essas são as posições que nos interessam. E é dessas posições que eu vou tratar agora, nesse terceiro tópico aí, de tolerância e autocrítica, né? Mas, para além disso, a gente fez esse espectrozinho aqui para entender que essas posições não são distantes, não são coisas separadas, que cada pessoa tem uma espécie de posição matizada e que isso é ruim e não se trata de dizer que existem essas divergências de modo aceitável, mas que existe uma faixa tolerável, certo? Então a primeira, o que a gente vai tratar agora é essa questão dessa tolerância e dessa autocrítica. Qual é o fundamento dessa tolerância e dessa autocrítica que deve haver entre os conservadores e os tradicionalistas? Então, da mesma forma que não nos interessa o modernismo e não nos interessa o sério-vacantismo, também não é interessante para o nosso centro e para nenhum desses novos centros que estão surgindo que haja pessoas dos centros que tomem uma determinada posição e sejam intolerantes em relação a outra posição. Ou seja, não me interessa ter aqui conservadores que tratem os tradicionalistas como cismáticos, nem tradicionalistas que tratam os conservadores indiscriminadamente como modernistas. Por mais que exista, não seja essencial, mas exista em certas posições conservadoras uma tendência a cair do lado de lá, como também existe uma tendência na posição tradicionalista a cair do lado de cá. Então a gente precisa, para além disso daqui, que a gente já não precisa tolerar, a gente precisa dizer o seguinte: se você, conservador, considera tradicionalista cismático, não me interessa. Se você é tradicionalista e considera conservador modernista, não interessa. Por quê? Porque o dilema é verdadeiro. Aquele dilema entre os dogmas e magistérios é verdadeiro. Então é preciso exercitar certa tolerância. Então, mas vamos aprofundar isso aqui. Então, os conservadores e os tradicionalistas, eles devem tolerar-se mutuamente e devem ser autocríticos, tá? Então, qual é o fundamento da tolerância do conservador em relação ao tradicionalista? Esse evento que foi importante em 2009, que é o do levantamento das excomunhões da Fraternidade de Santo Pudécio. Vamos entender por que esse evento é uma espécie de divisor de águas em relação a essas posições aqui. Nós sabemos que, se eu lançar a pergunta, a posição tradicionalista, ela é herética ou cismática? Para responder que sim, nós vamos ter uma dificuldade. Por quê? Porque o principal grupo tradicionalista que existe no mundo, que é a Fraternidade de Santo Pudécio, os bispos delas tiveram as excomunhões levantadas por Bento XVI. Ora, nós sabemos que os pecados de heresia e cisma conduzem à excomunhão automática. Então, por que Bento XVI levantaria essa excomunhão para que, e ele levantou essa excomunhão sem exigir da fraternidade que mudassem suas posições em relação ao concílio? Então, por que Bento XVI levantaria essa excomunhão se eles cairiam em excomunhão no instante seguinte? Seria uma espécie de ato nulo de Bento XVI. Esses conservadores que consideram os tradicionalistas hereges cismáticos,
estão dispostos a encampar a tese de que o ato de Bento XVI foi nulo, nós poderiam, como o Matheus estava comentando no intervalo, arguir que os ortodoxos também tiveram a excomunhão levantada. E, no entanto, eles a princípio continuariam em cisma. Mas isso apenas indica que Paulo VI fez um ato na contramão do próprio Código de Direito Canônico. Porque se o de 1983 fala isso, não é razoável crer que o de 1917 fosse menos severo. Né? Porque ele disse que só pode ser remido da culpa quem se arrepende dela, de certa maneira. Então, os conservadores estão dispostos a levar tudo isso às últimas consequências, a dizer que os atos de Paulo VI e de Bento XVI foram nulos em relação a essas excomunhões. O que restaria contra a fraternidade, já que é muito difícil sustentar essa tese de que ela seja herética ou cismática. Eu estou falando da fraternidade, não é uma defesa específica da fraternidade, mas se isso se aplica à fraternidade, se aplica a todo mundo que está aqui nesse campo do tradicionalismo, tá? A questão não é propriamente se a fraternidade é herética ou cismática, mas se o tradicionalismo é herético ou cismático. E a fraternidade é tomada como exemplo por ser o principal grupo e por ter pedido esse evento do levantamento dessa comunhão. Por quê? Porque é outra coisa que a gente precisa entender. Por que houve a excomunhão? Porque houve as sagrações de 1988. Não sei se vocês conhecem essa história. O Marcel Lefebvre, que foi o fundador da fraternidade, ele queria sagrar outros bispos. Por quê? Porque só pode haver padres se houver bispos para sagrar os padres. Como ele já estava com idade avançada e ele queria que o trabalho da fraternidade continuasse, ele viu que havia necessidade de sagrar novos bispos. Só que o normal é que haja uma autorização pontifícia para que essas sagrações ocorram. E João Paulo II não deu essa autorização. E diante disso, o Monsenhor Lefebvre, assistido lá por Antônio de Castro Maia, fez as sagrações mesmo assim. E esse ato foi considerado um ato cismático. E isso acarretou nas excomunhões de Monsenhor Lefebvre, de Dom Antônio de Castro Maia e dos 4 bispos que foram consagrados. Né? Dom Felé, Dom Ticier de Marrelé, Dom Afonso de Galarete e Dom Richard Williams. Não é o caso aqui de discutir se as excomunhões foram válidas ou não. Nós podemos conceder, sem admitir, partir do pressuposto que as excomunhões foram válidas. E que, portanto, faria sentido levantar as excomunhões. Mas é preciso ter em mente o seguinte: as excomunhões, o ato cismático, foi o ato pontual de fazer sagrações. Não era a atitude habitual de se opor ao Vaticano II, que, aliás, não faria muito sentido ser cisma, estaria mais para uma heresia, que é uma coisa questão doutrinária. Então, a excomunhão foi por causa daquele ato. E o levantamento da excomunhão perdoou os bispos. Eu estou falando de uma perspectiva conservadora, de alguém que é simpático ao Bento XVI. Esse levantamento perdoou os bispos da fraternidade daquele delito canônico, daquele suposto delito canônico. E eles não precisaram mudar de posição em relação ao Vaticano II, donde a posição, a atitude tradicionalista de impugnar o Vaticano II não pode ser dita herética nem cismática dessa própria perspectiva. E se não pode ser dita nem herética nem cismática, por que os tradicionalistas precisariam mudar de posição em relação a isso? Certo? Então, é claro, o dilema continua se impondo. Tem a questão da autoridade. Vocês querem, os tradicionalistas pretendem impugnar o concílio ecumênico? Isso não é natural na mentalidade católica. Então, que haja a divergência é algo que você pode tolerar, que haja divergência diante do dilema que se impõe. Mas
o tratar o tradicionalista como herege cismático, geralmente se faz como cismático, é que não é aceitável. Estão entendendo? Então esse é o fundamento dessa tolerância aqui, do conservador para o tradicionalista. Agora, e essa autocrítica aqui? A gente teria que ler aqui como o padre Calderon descreve esse grupo conservador. Ele vai descrevendo as diversas posições naquela mesma introdução que é lida lá no início da aula. Ele fala o seguinte: o terceiro grupo, mais numeroso, quis conservar a tradicional docilidade ao magistério, e em lugar de tapar os ouvidos, preferiu fechar os olhos para não ver contradição entre os velhos dogmas e a nova evangelização. Mas não se pode sustentar por muito tempo uma atitude tão pouco vital, e queiram-se ou não, os olhos entreabrem-se buscando justificativa. E este grupo não acha outra receita além da que lhe preparou a ala conservadora do modernismo, especializada há um século em valer como cordeiro com a voz do dragão, evitar o simplismo de entender cada texto da tradição, esquecer o contexto histórico em que foi formulado e valorizar a riqueza do pluralismo doutrinal e litúrgico. Assim se perde a repugnância e a contradição, e a pessoa começa a viver tranquila na indefinição. O que ele está dizendo aqui? Que eles quiseram preservar essa docilidade, mas sob o preço de não ver contradição entre o Vaticano II e a tradição. Por quê? Porque eles encamparam teses da ala conservadora do modernismo que diziam que os documentos tinham que ser entendidos conforme seu contexto histórico e que isso acabou acarretando em uma perda da repugnância à contradição para que eles pudessem viver tranquilos na indefinição. Então, o que essa autocrítica que eu estou propondo aqui, em que consiste essa autocrítica? Em não perder a repugnância à contradição e em não querer ficar tranquilo na indefinição. E quem é que vai ajudar nesse processo? Nosso querido Monsenhor Guerardini, certo? Porque é normal que o conservador não queira tratar com o padre Calderon, certo? Seria uma espécie de petição de princípio da minha parte, eu queria, veja o que o tradicionalista diz do tradicionalismo, tá? Então vamos recuar um pouquinho e apelar aqui para o Monsenhor Guerardini. Mas antes disso, né, lembra da aula do modernismo? O padre Calderon diz, né, que a aula conservadora do modernismo ensinou os conservadores a invocar a questão do contexto histórico dos documentos para poder conciliar o inconciliável. E é isso que por exemplo, Dom Henrique Soares da Costa faz, né? Ou seja, ele não pratica essa tolerância com os tradicionalistas, pelo menos naquele texto lá de 2009, o modernismo e os tradicionalistas paranoicos. Por quê? Porque ele aderiu a essas teses da ala conservadora do modernismo, segundo as quais cada documento precisaria ser considerado em seu contexto histórico. Então a Pachente, por exemplo, condena o modernismo, precisa ser relativizada para salvar o Maurice Blondel. Ela condenou corretamente o Loisy, mas o Blondel não. A Humane Generis precisava ser também revisada, porque o Papa exagerou, ele cedeu a ambientes reacionários, o Papa teria cedido a ambientes reacionários e condenado justamente o Henri de Lubac. Como é que a gente resolve essa questão de não acatar essas teses para não perder a repugnância à contradição, para não viver tranquilo na definição e para não ser intolerante com os tradicionalistas? Então, o Monsenhor Guerardini é que vai nos ajudar. Vou pegar o texto daqui que já está selecionado o texto. Tá, então, isso aqui diz o Monsenhor Guerardini, tá? Desse livro aqui. Concílio Ecumênico Vaticano II, debate a ser feito. Mais vasta foi a gama dos erros fustigados pelo Beato Pio IX e por Gregório, que é Gregório XVI.
já sintetizados no indiferentismo, panteísmo, naturalismo, racionalismo, idealismo, materialismo, socialismo, maçonaria e anticlericalismo, que contestavam os inatos direitos da Igreja, sua autonomia em relação ao Estado e suas liberdades, suscitando um ódio implacável contra ela em si mesma e principalmente contra o Romano Pontífice. A soma de tais erros constituía a libertas errores, a qual Santo Agostinho havia negado o direito de cidadania, imitado nesse ponto pelo grande Mastai Ferretti, que é o Papa Pio IX, que escreveu os Sílabos, que é um dos documentos que Dom Henrique também contesta, certo? Relativiza, justamente para, nesse contexto de perder a repugnância à contradição, tá? Então, como entenderam mal o Papa, aqueles que, mesmo com o desejo louvável de absolvê-lo da acusação de ser contrário ao progresso, enquadraram-no em contextos sociais completamente diferentes dos atuais e consideram injusto o fato de falar das decisões daquele tempo com os parâmetros críticos atuais. Não é absolutamente esse o cerne do problema, ou seja, aquele ao qual o Beato Pio IX, antevidente e profeta, propôs uma radical e hoje, para todos os teologicamente corretos, quase incompreensível solução. Com sua condenação, ou seja, com os sílabos, ele pretendia livrar a Igreja dos males que hoje, infelizmente, ela sofre. Então, esses males que hoje a Igreja sofre, que hoje a crise da Igreja faz com que ela sofra, eles são remediados pelo Papa Pio IX, pelo menos em parte, lá nos Sílabos. Então, não se deve dar ouvidos a essa ala conservadora do modernismo que diz que todo documento deve ser considerado seu contexto histórico. Isto diz o padre Calderon, mas também diz o Monsenhor Gerardini. Vocês estão entendendo que não é uma coisa dos tradicionalistas? Que é uma atitude que um conservador pode ter em ordem a ter maior tolerância para o tradicionalista e para ter uma autocrítica em relação à sua própria posição? Vamos avançar nisso também, nessa questão da autocrítica. Uma outra posição, o Joatas Belo ele costuma dizer, vocês lembram do Joatas, ele esteve aqui inclusive no Instituto, é um filósofo, ele tem uma posição mais tendente a essa ala aqui conservadora, certo? Então ele diz que a principal dificuldade do concílio em conciliar os textos do Vaticano II com a tradição estaria na Dignitatis Humanae, que é o documento sobre a liberdade religiosa. Mas eu discordo dele, porque existem teses, por exemplo, como a do padre Brian Harrison, 300 páginas, mais ou menos o tamanho da tese do padre Calderon, só para defender a questão da liberdade religiosa. É um assunto mais espinhoso e eu acho que a questão do ecumenismo é uma questão onde a contradição pode ser constatada de uma maneira mais patente, certo? Então, por que insistir na contradição? Justamente porque para que não se perca a repugnância à contradição e para que se entenda que o dilema é verdadeiro e que a chamada hermenêutica da continuidade pode ser contestada, mesmo sem cair no tradicionalismo. Tudo bem? Essa é a autocrítica da qual eu estou falando aqui. Então vamos ver essa questão do ecumenismo agora. Então o Papa Pio XI, lá no encíclica chamada Mortalium Animus, é uma encíclica cujo assunto é sobre a verdadeira unidade de religião. É um texto muito interessante para vocês lerem, São Mortalium Animus. Ele diz o seguinte: ocorre-nos dever esclarecer e afastar daqui certa opinião falsa. Ele quer afastar uma opinião falsa, da qual parece depender toda esta questão. Que questão? A da unidade de religião entre os que se consideram cristãos. Tá? Esse é o assunto princípio. Então existe uma opinião falsa da qual depende toda essa questão.
e proceder a essa multiplicação e conspiração dos acatólicos, ou seja, dos não católicos, que, como dissemos, trabalham pela união das igrejas cristãs. Os autores dessa opinião, que é uma opinião falsa, acostumaram-se a citar, quase que indefinidamente, a Cristo dizendo: para que todos sejam um, haverá um só rebanho e um só pastor, fazendo, todavia, de modo que, por essas palavras, queiram significar um desejo e uma prece de Cristo ainda carente de seu efeito. Então, aqueles que trabalhavam pelo movimento ecumênico na época de Pio XI citavam a prece de Cristo para que todos sejam um, como sendo uma prece ainda carente de seu efeito, ou seja, como se ainda não houvesse a unidade pretendida por Cristo. E que essa era a opinião falsa, ou seja, de que a prece ainda era carente de seu efeito. Essa era a opinião falsa que fundamentava o movimento ecumênico então. Certo? Então isso é Pio XI que está dizendo. Porém, Bento XVI, numa homilia por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, em 2011, vai dizer o seguinte: todavia, sabemos bem que ainda estamos distantes daquela unidade pela qual Cristo rezou e que encontramos refletida no retrato da primeira comunidade de Jerusalém. Sabemos bem que ainda estamos distantes daquela unidade pela qual Cristo rezou. Ou seja, a prece de Cristo, para que todos sejam um, é algo carente de seu efeito. Ora, mas essa não é a opinião falsa que Pio XI atribuía aos autores do movimento ecumênico? Eu estou trazendo essas duas afirmações porque a contradição entre elas é mais evidente. Porque alguém poderia dizer assim: você está comparando uma encíclica com uma homilia. Mas é só porque a contradição é evidente. E essa homilia está muito bem fundamentada em documentos do Conselho Comunitatis et Integratio, ou em encíclicas de João Paulo II como último encíclica. O nome já começa, que todos sejam um. Aí começa a defender o ecumenismo baseado no que todos sejam um. Vocês estão entendendo então? E qual é o fundamento dessa contradição? Porque é uma diferença sutil, né? Mas se a gente pega aqui o Catecismo de São Pio X, logo no começo, para a gente entender, ele diz, na questão 3, quem é verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Então, essa pertença à igreja, ela tem 3 elementos, digamos assim: um elemento sacramental, um elemento doutrinal e um elemento ministerial. São Pio X vai dizer que o verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Isso significa que não é cristão em sentido próprio, nem o herege, porque ele não defende a doutrina cristã integralmente, não professa, e o cismático também não é cristão em sentido próprio, porque ele não obedece aos legítimos pastores da igreja. Tá? Então, esse tríplice, esse elemento tríplice de pertença à igreja, ele vai estar, para não dizer que eu estou simplesmente pegando o Catecismo de São Pio X, que não é uma fonte teológica propriamente, é uma espécie de resumo para jovens, essa tríplice pertença à igreja vai estar definida também, mais ou menos nos mesmos termos, na encíclica Mysticopolis, Pio XII. Aqui é Pio XI. Então, quando Pio XI, lá na Mortaliona, nos diz que os ecumenistas querem tratar a prece de Cristo, que todos sejam como algo ainda carente de seu efeito, ele complementa aqui: opinam os ecumenistas, a unidade de fé
e de regime, distintivo da verdadeira e única Igreja de Cristo, quase nunca existiu até hoje, nem hoje existe, e que ela pode, sem dúvida, ser desejada, e talvez realizasse alguma vez por inclinação comum das vontades, mas que entre mentes deve existir apenas uma fictícia unidade. Tá certo? Então, já na Mortalio Angelus, os ecumenistas, digamos, segundo Pio XI, já faziam menção pelo menos a dois desses elementos aqui. Naquela homilia de Bento XVI, eu vou pegar o texto na íntegra aqui também. Então, diz o Bento XVI aqui, né? Aquilo ao qual aspiramos é a unidade pela qual o próprio Cristo rezou, ou seja, aquela unidade que ainda não chegamos lá, né? E que por sua natureza se manifesta na comunhão da fé, dos sacramentos e do ministério. Vocês estão entendendo? Que esses três elementos eles são invocados. Esse texto aí é do Bento XVI, certo? Ele diz que não chegamos à unidade pela qual Cristo rezou, que estamos distantes, e que essa unidade se caracteriza, palavras dele aqui, se manifesta na comunhão da fé, dos sacramentos e do ministério. Tá? Lembrando aquela tríplice de São Pio X. Batizado, crê na doutrina cristã, obedece os ministros da igreja, os ministros dos pastores da igreja. Certo? Para não tomar muito tempo de vocês, vamos ver o que o Monsenhor Gherardini também fala a respeito disso. Porque surgiu, a partir do Concílio Vaticano II, um novo conceito, que é o que está no fundamento. Então, para vocês entenderem, digamos assim, onde eu quero chegar. Essas três condições, segundo o Catecismo de São Pio X, a Mortalio Angelus e a Mystica Corporis, são as condições para você ser cristão. No discurso de Bento XVI, essas são as condições para que os cristãos voltem à unidade. Aqueles que já são verdadeiros cristãos, voltem se unam. Voltem à unidade, não. A unidade pela qual Cristo rezou é algo carente de seu efeito. Para que o efeito se dê. Vocês estão entendendo que a diferença é sutil? Mas que dá para perceber a contradição se você não mantiver a repugnância, se você não perder a repugnância à contradição. Então, o Monsenhor Gherardini, tá? Para não dizer que é coisa dos tradicionalistas. Com sua grande encíclica de 1943, que é Mystica Corporis, Pio XII havia condicionado aos três clássicos vínculos que são esses aqui, certo? O real, em latim, reapse, realmente, efetivamente, pertencia à igreja, e havia também determinado em um instio quod desiderio acpoto a relação que com ela estabelece os cristãos que, mesmo não sendo católicos e permanecendo fora da igreja católica, desejam a própria salvação eterna. Em última análise, a doutrina de Pio XII era tradicional. Unitatis Redintegratio, que é o documento do Concílio sobre o ecumenismo, número 3, modificou-a radicalmente, substituindo reapse por plene, non plene, perfecte e imperfecte. Ou seja, substituiu estar realmente na igreja por plena ou não plena comunhão. Comunhão perfeita ou imperfeita. O problema, porém, não é se a Igreja Católica abraça os irmãos separados com fraterna reverência e amor, mas se as discrepâncias que de vários modos existem entre eles e a Igreja Católica, querem questões doutrinárias, querem questões disciplinares, quer acerca da estrutura da Igreja, e que criam não poucos obstáculos, por vezes muito graves, à plena comunhão eclesiástica, isso aqui ele está citando, parafraseando o texto do concílio, podem ser apagadas com um simples esfregar de esponja, colocando o não pleno, no lugar de reapse, realmente. Pois bem, qualquer um que tenha um pouco de conhecimento de latim e seja capaz de elaborar raciocínios lógicos, entende que entre os limites imprecisos de não pleno e a realidade indiscutível e total do reapse, há praticamente um abismo. Qual é e de onde está, então, o vínculo para o hermenêutica da continuidade? Ou seja,
O concílio introduziu uma noção de que pode haver uma plena ou não plena comunhão com a igreja. A doutrina tradicional diz: ou você tem esses três vínculos e está na igreja, ou se faltar um deles, você já está fora da igreja. Para a mentalidade do concílio, não. Isso aqui, esses três vínculos são para que aqueles que já são cristãos unam-se à igreja. Porque ele já tem uma comunhão imperfeita. Para que a comunhão seja perfeita, tem esses. Vocês estão entendendo qual é a diferença? Só que o Monsenhor Gerardini diz: ora, mas onde é que está o vínculo proeminente da comunidade? Ele não consegue enxergar. Então, se alguém quiser, por exemplo, dizer que a fraternidade Santo Décimo não está em plena comunhão, a gente tem que alegar que essa noção de plena ou não plena comunhão compromete a própria hermenêutica da comunidade. E que quem o diz não é um tradicionalista. Certo? É um teólogo decano da Universidade Pontifícia Lateranense. Certo? Então, esse é o fundamento da autocrítica. Certo? Uma tolerância, porque o tradicionalista não pode ser dito nem herege nem cismático. E não pode justamente porque noções como a de plena comunhão, e aqui nesse campo da autocrítica, são noções inovadoras que comprometem a própria noção de hermenêutica da continuidade. Por fim, eu diria que o Monsenhor Gerardini ele chega numa espécie de aporia teológica, né? Aporia, ou seja, uma espécie de beco sem saída. Porque ele vai dizer o seguinte: isso aqui já se encaminhando para o final do livro, ele vai dizer o seguinte: a liberdade é a liberdade religiosa do decreto de Dignitatis Humanae, que não se refere ao aspecto da pessoa humana, mas à sua própria essência e com ela toda a sua atividade individual e pública, livre de qualquer condicionamento político e religioso, não tem praticamente nada em comum, por exemplo, com a Mirarivus, de Gregório XVI. São documentos anteriores ao concílio, né? Com a Quanta Cura e o anexo sílabos do Beato Pio IX, com a Immortalidade de Leão XIII, principalmente no que diz respeito às relações entre a autoridade civil e o governo da Igreja, com a Pachene de São Pio X, e o decreto que a precedeu, o lamentável, do Santo Ofício, e com a Humanigênese de Pio XII. Não se trata, de fato, de uma questão de linguagem diferente. A diversidade é substancial e, por conseguinte, irredutível. Diferentes se tornam, por conseguinte, os respectivos conteúdos. Aqueles do magistério anterior não encontram nem continuidade, nem desenvolvimento naquele da DH, de Dignitatis Humanae. Seriam, então, dois magistérios? Ele pergunta. Aí ele diz assim: a pergunta não deveria nem mesmo ser cogitada, já que o magistério eclesiástico é por natureza uno e indivisível, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele desenvolve um pouquinho aqui, mas ele conclui no final. A evidência, todavia, do fato de que cada um parece seguir o próprio caminho faria justamente pensar em magistério livre. Ou seja, ele vê que não há uma continuidade, de que a ideia de hermenêutica da continuidade é muito problemática e é muito questionável. Ele não consegue enxergar onde é que está a continuidade. Então ele se pergunta: então são dois magistérios? E ele diz que existe uma evidência para se pensar em que há dois magistérios, só que ele não quer chegar tão longe. Então ele volta atrás disso. Essa pergunta não deveria nem sequer ser cogitada. Então ele chega no meio sem saída teológica. Por isso ele termina esse livro com a súplica a Bento XVI para que Bento XVI resolva essa questão. Vocês estão entendendo? Então esse é o ponto da autocrítica que eu defendo que os conservadores façam em relação à sua própria posição de hermenêutica da continuidade, e que tem uma tolerância em relação aos tradicionalistas. Por quê? Porque eles não podem ser nem hereges nem cismáticos. Então, só para continuar, antes de eu falar dos tradicionalistas, do que é que eles devem ser tolerantes e do que é que eles devem ser autocríticos, eu faria uma sugestão de leitura
um roteiro de leitura desses dois livros. Quem quiser ver, eu sugeriria o seguinte: o livro do Padre Calderon, ele é dividido em 4 artigos. No primeiro artigo ele discute se o magistério do Vaticano II foi infalível ou não. Aí ele conclui que não. No segundo artigo, ele discute se o Vaticano II pode ser posto em discussão ou não. E ele conclui que sim, porque as autoridades é que dizem que sim. E aí é a hora de ler o Monsenhor Gherardini. Se o magistério do concílio pode ser posto em discussão, então vamos, um debate a ser feito, né? Então vamos fazer o debate sobre o Vaticano II. E aí o Monsenhor Gherardini ele termina mais ou menos com essa aporia. São 2 magistérios. A evidência está dizendo que sim, mas o meu senso fide, o meu senso da fé está dizendo que não, que essa pergunta não deveria ser feita. Papa, resolva. Resolveu? Não. Em 16 renunciou, o Monsenhor Gherardini morreu. O Papa não resolveu. Aí você volta para o Padre Calderon, porque ele vai querer resolver. Então, no terceiro artigo, aí é que está. Ele chega à conclusão fundamental desse livro aqui. Essa aula não é para defender a tese do Padre Calderon. É só para dar... Porque isso aqui serve para que o conservador tenha sua tolerância autocrítica, e esse daqui serve para o tradicionalista ter sua tolerância autocrítica. E eu estou relacionando os 2 livros, tá? Então, o Monsenhor Gherardini, então, recapitulando. Primeiro, o Concílio Vaticano não é infalível. Segundo, ele pode ser posto em discussão. Vou discutir. Cheguei numa aporia. Parece que tem 2 magistérios aqui. Papa resolva. Papa não resolveu. Então, terceiro artigo aqui. É se o magistério do Vaticano II tem ou não algum grau de autoridade. Ou se ele tem 0 grau de autoridade. E o que é que vai dizer o Padre Calderon acerca disso? Certo? Porque o Monsenhor Gherardini termina aqui, né? A evidência, todavia, do fato de que cada um parece seguir seu próprio caminho, faria justamente pensar em um magistério duplo. O que é que diz o Padre Calderon? Isso aqui é a conclusão do terceiro artigo, que é o principal. O magistério conciliar não exerce em nenhum grau a autoridade que tem de Cristo. Nem todos percebem essa estrita consequência, porque em Roma continua a dar-se o exercício de algo que se poderia chamar, em outro sentido, magistério, entre aspas. Mas absolutamente não é, repetimos, o verdadeiro magistério eclesiástico. Então, de fato, há um magistério duplo, segundo o Padre Calderon. Um é o magistério da Igreja e o outro é esse magistério, entre aspas, magistério conciliar. Porque o Padre Calderon distingue as pessoas morais dos papas. E ele diz que a intenção dos papas, os papas consideram o seu rumo pastoral de uma maneira tal, e isso vai ser expresso na encíclica Ecclesia Sui, Paulo VI, que ele diz que o magistério não é diálogo, né? Não é imposição, não é comando. Então, essa atitude dos papas para com o seu próprio mundo pastoral tira toda a autoridade do magistério conciliar, de modo a ele não ser mais o magistério. É como se fosse, não é que o papado é material e não formal, como diz o Cassicila, mas que o exercício do magistério é material, ou seja, sai uma encíclica, sai um documento lá, mas, por exemplo, Paulo VI na Ecclesia Sui chama a própria encíclica de despretensiosa conversação. Então, é uma encíclica ou é um documento que está lá só escrito no nome encíclica? Certo? Então, o Monsenhor Gherardini chega a essa aporia do magistério duplo, pede para o Papa para solucionar, ele não soluciona, e o Padre Calderon ele propõe uma solução, de que é essa, de que o exercício, eu não vou me deter na explicação, mas seria essa, de que o exercício do magistério atualmente ele é meramente material e não formal, e portanto faz sentido falar no magistério duplo, porque existe o verdadeiro magistério da Igreja e o que se dá atualmente não seria o verdadeiro magistério. E que é por isso que ele pode ser impugnado, e não porque é infalível. E aqui é que eu vou entrar na autocrítica que o tradicionalista deve fazer, certo? E também na tolerância. Vamos ler a
questionado. Então seria como se eles tivessem autoridade, mas eles não quisessem usar a autoridade. Exato. Não é que eles perderam a autoridade, como o Sérgio Batista diz. Mas eles consideram a própria autoridade que eles têm de um tal modo que eles não a exercem. Né? Por exemplo, se alguém quiser que desobedece o Papa Francisco, que ordem o Papa Francisco deu? O que é que ele definiu em doutrina que a gente não segue? Né? O que é que ele definiu em matéria moral que a gente não segue? Então, é um posto certamente, né? É impossível desobedecer a quem não dá ordem. Né? Então, existe pelo menos, se não quer radicalizar como o Padre Caldeirão, tem posições mais mitigadas, mas mesmo essas posições mais mitigadas, os tradicionalistas vão dizer que existe algum vício no exercício da autoridade. Está viciado, está comprometido de certo modo, que não é mais feito como era antes. Certo? Mas então, qual é o problema então? Dos tradicionalistas. O problema é que o tradicionalista ele tende a simplificar a solução do dilema. Isso faz com que ele não consiga enxergar, que ele lembra do dilema, né? Ou seja, ou os dogmas ou a autoridade no magistério. Então o tradicionalista ele se apega aos dogmas e ele vai contestar a autoridade. Mas desobedecer a autoridade ou contestar a autoridade não é o movimento normal do católico. Então ele precisa ter certa tolerância por quem tem algum apreço à autoridade e segue a hermenêutica da continuidade ou o Vaticano II, em nome de... é um concílio, é o que o Papa está dizendo. Então não dá para tacar pedra no conservador por causa disso. Não dá para tratá-lo como modernista. Se ele não aceita, digamos, as teses propriamente modernistas de relativizar a Pachente e tudo mais, se ele está simplesmente querendo conciliar o Vaticano II com a tradição, você não pode tratá-lo como modernista. Mas vamos ver, e aqui, como eu disse, o conservador é bom que ele leia o Monsenhor Gerardino. E o tradicionalista é bom que ele leia o Padre Caldeirão. Por quê? Porque os tradicionalistas também são alvos da crítica do Padre Caldeirão. A maioria dos tradicionalistas, mesmo os que são da fraternidade, eles não seguem a tese do Padre Caldeirão. Então, é um livro que eu considero importante e que são muito poucas as pessoas que realmente aderiram à tese do Padre Caldeirão. Mas vamos ver aqui a questão dessa crítica específica do Padre Caldeirão aos tradicionalistas. Tem duas críticas aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Esse livro aqui ainda dá para você comprar na Editora Pinos, acho que está vendendo aqui. Esse outro livro aqui está virando um livro raro, então acho que não tem mais onde você achar. Daqui a pouco alguém vai desistir e vai vender. Você de uma bolsa vendia, não? Vendia, mas já esgotou também. Já vende hoje. Eu não vi mais, eu não consegui achar o link mais não. Se você tiver algum link, me manda que eu coloco na página aqui da Candeia. Eu vou ler a primeiro, porque está mais fácil de encontrar. Que é também lá naquela introdução, né, que ele começa a descrever os diversos grupos católicos, depois do concílio, né? Então ele fala aqui, o que ele vai falar aqui, ele se aplica a todo esse lado aqui, certo? Então são os tradicionalistas e os sedentistas. Aqui o outro já está no ponto também. Então ele vai dizer o seguinte: outros se aferram aos dogmas tradicionais e fizeram ouvidos moucos ao magistério de hoje. Mas é um dogma de fé que o magistério goza de autoridade divina. E o católico de tradição não pode deixar de lado por muito tempo este problema, ao qual vai dando necessariamente alguma solução. Uns justificam sua atitude reduzindo a autoridade do magistério a uma infalibilidade em casos extraordinários, da qual não se teria revestido o magistério conciliar. Outros elevam
a autoridade a uma infalibilidade em todos os casos. E se justificam dizendo que desde o concílio os papas não são infalíveis porque não são verdadeiros papas. Mas a primeira solução afasta-se do que ensina a sã teologia e aproxima-se neste ponto das posições modernistas. Está vendo aqui que existe uma espécie de aproximação por esse eixo que é o modernismo? Aproxima-se neste ponto das posições modernistas, reduzindo o caudal da doutrina segura da igreja a pouco mais que o símbolo dos apóstolos. E a segunda, de aparência mais tradicional, atenta contra o dogma da visibilidade da igreja, pois aceita que o vigário de Cristo na terra tenha desaparecido sem quase ninguém perceber. Ou seja, não teve papa, ninguém percebeu que sumiu o papa. Conviver muito tempo com esses erros pode levar a posições muito contrárias aos dogmas tradicionais que se começou por defender. E ele complementa aqui, especificamente em relação aos tradicionalistas. O tradicionalista crítico cai na muito humana tentação de simplificar a solução do enigma. E para poder aplicar o princípio claro e certo da subordinação do magistério à tradição, diz em geral, de todo e qualquer magistério não infalível, o que vale em particular somente para o magistério conciliar totalmente infalível, pondo no mesmo saco os diversos graus de magistério simplesmente autêntico, mas a buscar na tradição os princípios necessários para seus argumentos, vê que está tudo dito, princípios e conclusão, no magistério antimoderno anterior. Pois bem, perguntamos, por que vale esse magistério? Se não se pode afirmar que seja ex-cátedra em sua maior parte, porque é evidente, responde, que ele está assim em continuidade com a tradição. Então, advertimos, já não valeria por si mesmo, mas na medida que demonstremos sua ligação com princípios infalíveis de mais antiga tradição, cuspimos para o alto e volta-se contra nós mesmos o desprezo. Como vimos no corpus do artigo, não há nada que o modernismo queira mais que julgar o magistério à luz da tradição. O neoteólogo, imerso no presente histórico-cultural, provido de seu singular sensus fidei, contempla a tradição per se no exemplar platônico das Escrituras e provoca a evolução da tradição participada do dia de ontem, expressa pelo magistério de ontem, segundo a mentalidade de hoje. Ontem, o padre Ratzinger e seus colegas julgaram o magistério antimoderno à luz da tradição per se, e provocaram o Concílio Vaticano II. Hoje, julguemos todo o magistério conciliar à luz da tradição. Estamos de acordo, dizem-nos de Roma. Mas, por favor, à luz da grande tradição do Evangelho, e não da tradição entendida pelos papas pios. Porque não se deve voltar ao Vaticano I, mas chegar ao terceiro. Cá veamos. A hierarquia conciliar aceita que se discute o concílio, mas se aceitarmos nós, simples fiéis, que se põe em discussão o magistério simplesmente autêntico anterior, o catolicismo estará perdido. Talvez a leitura rápida não tenha deixado muito claro, mas o que ele está dizendo é o seguinte. O que é que o tradicionalista faz? Ele diz que o Vaticano II pode ser impugnado porque ele não é infalível. E que ele precisa, e que o critério para julgar o Vaticano II é a tradição. Só que o problema é, também o magistério das encíclicas, Mortalium Animus, Mitit Corporis, Pascendi, Humani Generis, também não é um magistério ex-cátedra. E aí o que o tradicionalista vai dizer? Mas ele está baseado na tradição. Mas então ele não vale também por si mesmo. E se a gente for indo de tradição em tradição mais para trás, a gente pode chegar no Evangelho, que vai ser a luz de tudo, e fazer uma espécie de livre exame das Escrituras. Você está entendendo? Porque se o Vaticano não foi infalível, eu posso criticá-lo porque não foi infalível. Então, como falei na aula do modernismo, né? A Pascendi também não foi infalível, o Humani Generis também não foi infalível. Vamos julgar tudo à luz da tradição do Evangelho e promover a crise que temos hoje.
Então, é aqui que o tradicionalista precisa fazer a sua autocrítica e tolerar o conservador à medida que a questão da obediência à autoridade, da anuência à autoridade, é uma questão que faz parte desse dilema que se impõe a nós. Tudo bem? Está claro até aqui? Então vamos passar. Assim, tem um detalhe que eu esqueci. Eu trouxe esse livrinho aqui. Sou católico, viva a minha fé, da CNBB. É uma espécie de resumo do catecismo. Está todo o catecismo resumido aqui nesse negócio final. O amarelo. É, O amarelo. o amarelo, velho. Ele Ele é o resumo do compêndio, digamos, o amarelo está para o catecismo romano, assim como o compêndio do catecismo, que é aquele pergunta de resposta, estaria para o catecismo sobre o 10º, né? Mas esse aqui ainda é mais enxugado do que Mas é mais ou mais menos enxuto. é só colocar, não julgueis. Não julguei, isso é. Mas eu trouxe esse negócio aqui porque, ó, só para vocês terem uma ideia, ele foi revisado pela Congregação para a Doutrina da Fé, do Vaticano, esse livro. E eu trouxe para falar da questão do ecumenismo. Né? Lembra toda essa questão aqui que eu falei? Isso aqui tem uma passagem muito interessante sobre a questão do ecumenismo. Vamos ver, ele fala da igreja. Pronto, aqui, ó. A igreja se empenha pela construção da unidade. Então, chega um ponto que ele diz o seguinte: acreditar em Cristo significa querer a unidade. Por isso, a Igreja Católica, veja, a Igreja Católica, à luz dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, empenha-se pela construção da unidade, ou seja, pelo ecumenismo. E compreende, ou seja, a igreja, o sujeito desse compreende é a Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica compreende que a tarefa de reconstruir a unidade da Igreja de Cristo pertence a todos os fiéis, pastores e rebanhos, convocados pelo Espírito de Deus a fazer o possível para que se recomponham os laços de união entre todos os cristãos e cresça a colaboração entre os discípulos de Cristo. Vou repetir, ó. A Igreja Católica compreende que a tarefa de reconstruir a unidade da Igreja de Cristo pertence a todos os fiéis. Ou seja, a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo não é una, que é uma nota essencial da Igreja. Ou seja, é aquilo que eu falei. É a interpretação, isso foi realizado pela Congregação pela Doutrina da Fé. Essa é a hermenêutica da ruptura em ação. Mas ele decorre do texto conciliar. Certo? No Catecismo sobre o 10º, vamos repetir aqui. A Igreja Católica compreende que a tarefa de reconstruir a unidade da Igreja de Cristo pertence a todos os fiéis. Certo? Então, a Igreja de Cristo não é una e nem é a Igreja Católica. Catecismo sobre o 10º. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Cristo de tantas sociedades ou seitas que se dizem cristãs por 4 notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. É una e católica. Certo? Então essa distinção não faz sentido. E essa negação da unidade, ela tem no mínimo um sabor de heresia. Certo? Isso é para mostrar para vocês que essa questão do ecumenismo é um foco para você exercitar a intranquilidade diante da indefinição. Né? Já que o conservador está tranquilo na definição, então vamos deixá-lo intranquilo fazer essa autocrítica aqui a partir do ecumenismo. Tá? Então já tratei da tolerância e da autocrítica.
que os conservadores e os tradicionalistas devem ter uns para com os outros em relação a eles próprios. E agora, tratar do outro ponto. O que a gente faz com tudo isso daí? Primeira coisa, mover-se dentro daquilo que é seguramente católico. Ou seja, de um ponto de vista institucional, a gente não vai entrar nas polêmicas em torno do Vaticano II, mas isso significa nem impugnar o Vaticano II e nem se mover em nada que defenda as pautas conciliares. Então, o que é que a gente faz no nosso site, por exemplo? A gente traduz o Sermão de Santo Agostinho, a gente coloca lá os artigos de Jackson de Figueiredo, a gente traduz os verbetes da Enciclopédia Católica, a gente comemora os santos no dia do calendário antigo, a gente promove a missa tridentina, que não é a missa nova. Não é porque a missa tridentina é dos tradicionalistas, mas porque a missa tridentina é incontroversiamente católica. Quando determinado instituto, por exemplo, comemora Cristo Rei em novembro, ele está na contramão do que eu estou dizendo aqui. Ele está indo para o calendário novo, que já é um dado controverso. Ele não está se movendo dentro daquilo que é seguramente católico. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Então, o primeiro ponto, do como agir é, institucionalmente, a gente só vai agir dentro daquilo que é ponto pacífico. E tem muita coisa. Veja quantas coisas a gente não colocou no nosso site. Agora, dá liberdade para que cada um pessoalmente também mantenha suas posições. Então, eu lá no meu perfil pessoal, eu faço minhas críticas ao conselho. Eu manter as minhas discussões. Então, que cada um tenha liberdade para falar em nome próprio de suas posições, sem ser taxado de cismático nem de modernista, como ele seja dentro do centro, mas o centro em si, diante da crise, toma essa postura de, digamos assim, de uma certa neutralidade. Um outro ponto é que, se nós tivermos essa atitude, a catolicidade do centro será incontestável, mesmo para aqueles que forem mais intolerantes, aqui e aqui. Porque a catolicidade, aos olhos do BOF, do certo vacantista agostiniano, a gente não está interessado que eles nos reconheçam, tá? Mas para quem está mais para cá, até para puxá-los para a gente, ou quem está mais para cá, já caindo aqui, é interessante se a gente mantiver, por exemplo, se alguém disser que nós somos modernistas, pega aqui nosso site, que heresia tem aqui no nosso site? Ou que nós somos cismáticos, o que é que temos aqui contra o Papa? Vocês entendem? Então, o como agir é nisso. E o último ponto de como agir é que, apesar de institucionalmente ter essa neutralidade, também não significa ficar inerte. Já que chega-se à conclusão, já que essa mesma posição comum subsidiada aqui nos nossos teólogos, chega-se à conclusão de que o Vaticano II pode ser colocado em discussão, então que os centros promovam essa discussão. Nesse sentido, eu vejo como algo muito positivo a presença do Dr. Miguel Ajusso lá no Fórum da Liga do Cristo Rei do Rio de Janeiro. Mas eu acho que pode ser uma causa dos centros em geral promover esse debate, mais ou menos, é claro, dentro das limitações, das possibilidades de cada um, da realidade de cada um, mas quem vinha encampando essa discussão efetivamente eram os religiosos chamados franciscanos da Imaculada. Eles conseguiram reunir num dos congressos dele o Monsenhor Gherardini, Roberto de Mattei, Nicola Bux, vários nomes do Altanás Schneider,
vários nomes de peso estavam lá na Europa. Mas eles conseguiram trazer contribuições importantes para a discussão em torno do Vaticano II. Né? Aí o Papa Francisco fez uma intervenção lá que desmantelou tudo, mas eu acho que os centros podem encampar, sim, por promover a discussão. Eu acho que existem pessoas no Brasil com capacidade, que podem ser convidadas, que podem dar uma contribuição interessante para tudo isso daí. Tudo bem? Eu disse que não ia me estender, mas já são quase 10 horas, vocês estão quase dormindo aí. Mas terminou. Alguém quer perguntar alguma coisa?